Com a idade média da espécie humana aumentando a cada década, a ciência não para de evoluir os seus estudos. Porém, não podemos deixar de dar atenção a alguns detalhes, como, por exemplo, a queda da produção de hormônio e o envelhecimento de algumas células. E para isso a gente deve dar alguma atenção. Vamos conversar agora com o Dr. Kripa para saber quais são os cuidados essenciais desta máquina mais que perfeita. Dr. Kripa, como a gente explica esse processo de queda hormonal? Essa é uma situação natural que ocorre, né? A natureza faz a mulher para ela ser jovem, procriar e depois amadurecer, e nesse processo seguinte começa uma queda hormonal, porque a natureza entende que a mulher já reproduziu e agora não vai mais reproduzir, não precisa da sua exuberância hormonal. Isso começa uma queda lenta e progressiva, naturalmente ocorre. Em média, a partir de que idade isso acontece nas mulheres? Isso acontece no período chamado climatério, entre 35 e 40 anos de idade. Existe uma queda natural na produção hormonal, um desajuste da função do ovário na produção de hormônio, e culmina esse fenômeno em torno dos 40, 50 anos com a chegada da última menstruação, que nós chamamos de menopausa. E depois vai um pouquinho a mais durante até os 55, 60 anos de idade. Então é um período entre 40 e 60 anos, vamos dizer assim. E geralmente quais são os sintomas? Eu digo que é mais ou menos a pilha vai ficando fraca. A mulher vai sentindo algum grau de desânimo, uma alteração do sono, uma alteração do humor, que é lenta, progressiva, em algumas um pouco mais acentuadas, em outras praticamente não sente nada. Isso ocorre progressivamente, há uma diminuição da libido. Mas eu sempre digo que isso é uma coisa que a natureza entende como natural, porque a natureza entende que a mulher já teve os seus filhos, já procriou, que os filhos agora conseguem se autodefender e também começar a reproduzir, e começa de uma forma natural esse declínio. Mas nós estamos vivendo muito mais do que a natureza nos programou inicialmente. Então há necessidade de reabastecer essa pilha, né? Tirar um pouco esse sintoma desconfortável que a mulher sente nesse período, né? Que, como eu digo, algumas um pouco mais intensas, um sintoma mais intensos, e em outras menos, mas é variável isso. A reposição hormonal, ela é indicada pela medicina? A reposição hormonal é uma grande arma que a mulher tem nesse momento, né? Tanto a mulher quanto o homem, numa situação desse tipo, de que começa essa queda hormonal, de reparar de alguma forma. A mulher mais ainda, porque na mulher, se a gente perceber, algumas vêm menstruando regularmente e de repente a menstruação some. Some de repente, significa que a sua taxa hormonal caiu abruptamente. Em algumas é lenta e progressiva, mas em outras é abrupta. E isso, de uma certa forma, para quem viveu a vida toda sob um nível hormonal, há um desconforto natural, como acontece na gestante também. A gestante tem um nível hormonal alto, quando nasce a criança, os hormônios caem lá embaixo e há algum grau, às vezes até de depressão, alguma coisa assim, entende? Então essa queda hormonal muito abrupta é que traz esses sintomas desconfortáveis. E quais são os cuidados essenciais que a gente deve ter em relação à reposição hormonal? É que a reposição hormonal ela não é mágica, né? Assim, tipo, tá a solução dos problemas da mulher que está chegando em torno do climatério, porque nessa fase da vida existem outros sintomas, não é sintomas, mas outras ocasiões, outras situações que trazem também desconforto, né? Que são da vida social, da vida afetiva, da vida amorosa. São coisas que mais ou menos chegam naquele momento em que os hormônios também estão caindo. Então, às vezes, se confunde as coisas. E você acha que o hormônio pode repor tudo isso. Na verdade, não. O hormônio pode ajudar. Mas, junto com o hormônio, há necessidade de outras coisas. Porque, nesse momento, também se repensa um pouco as situações. As mulheres, normalmente, nessa fase da vida, começam também a se preocupar um pouco mais com a alimentação, com os cuidados com a saúde de uma forma geral, em relação a fumo, outros cuidados, né? Em relação ao exercício físico. Então essas coisas todas somadas com uma pitadinha de hormônio vai funcionar legal. Agora, se for só o hormônio, eu acredito que não possa chegar a atingir aquilo que realmente o organismo precisa, né? Uma saúde mais integral. Mas os hormônios são importantes, desde que bem selecionados e bem indicados, porque existe, como tudo, né? Que tem uma indicação, tem também a sua contraindicação. Então isso tem que ser bem atentado. E quais seriam os contras da reposição hormonal? Olha, basicamente o hormônio ele é um hormônio que faz a mulher crescer de uma forma assim, vamos dizer assim, feminina, né? Faz desenvolver, especialmente as mamas, dá aquele contorno feminino, né? Então ele vai atuar basicamente naqueles órgãos que têm essa recepção máxima para os hormônios, que é mama e é útero. Então quando você vai propor uma reposição hormonal,
uma coisa que tem que estar bem atento é essa questão de como é que estão as mamas, como é que estão a saúde das mamas e a saúde do útero. E uma outra coisa muito importante também, como é que está a saúde circulatória desse paciente. Porque o câncer e a saúde e a circulação sanguínea são dois alvos que os hormônios atingem e que nós temos que estar bem atentos se vai atingir e fazer bem. Porque se esses órgãos estiverem doentes, vai atingir e vai fazer mal. Então é nesse momento que tem que ter esse cuidado, né? Quer dizer, o hormônio, ele é individual. Se ele for individualizado, ele é seguro, desde que seja bem acompanhado. O que não deve ser, de repente a pessoa está tomando hormônio e aquele está se sentindo bem, e falar para outro que aquele hormônio está se sentindo bem, que ela pode tentar usar, de repente, sem um controle adequado, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas isso é em tudo na vida, né? Doutor, e os homens, eles têm uma fase semelhante a esta? Os homens também têm, só que essa queda hormonal no homem, ela é uma queda mais cronológica, ela vai acontecendo naturalmente. Mas a testosterona, que é o hormônio, assim, que eu vou dizer que talvez que é o hormônio que acenda mais a pessoa, tanto na mulher quanto no homem, na mulher tem uma queda mais abrupta e no homem é uma queda lenta. Essa queda lenta faz com que o organismo vá se adaptando. É aquilo que eu falei inicialmente, a queda abrupta é que realmente faz você se sentir desprotegida, né? É que nem você fazer alguma coisa assim rotineiramente e de repente deixar de fazer. Você sente, né? Algumas coisas viciam. Então, quando a bioquímica está mais interligada ao sistema, vamos dizer assim, cerebral, existe mais uma dependência quase química. Então, tem que haver um desmame, vamos dizer assim. No homem, isso acontece lentamente, não sente tanto. Mas a gente vê isso, assim, a indisposição, a fadiga, o dormir mal, o mau humor, essas coisas todas têm alguma participação hormonal também. Mas cuidado, porque não é só isso. A vida paralela, social, de trabalho, anda sempre junto com isso. Doutor, uma dica para os nossos telespectadores. Existe um momento certo de procurar o auxílio médico? Acho que sim, né? Eu acho que chega um determinado momento da vida que nós todos temos que nos preocupar com a nossa saúde. Eu sempre digo assim, não adianta você se preocupar com doenças raras, tem que se preocupar com as coisas do dia a dia. O que é dia a dia? É pressão alta, diabetes, colesterol elevado, não é? Câncer de próstata no homem, câncer de próstata na mulher. São as situações mais comuns e que nós podemos, de uma certa forma, não prevenir que apareça, mas nós podemos tentar fazer com que isso melhore bastante, porque o diagnóstico precoce dessas alterações, elas são muito importantes. Então, fazer seus exames de rotina, questão de cuidar de pressão, saber como é que está a sua glicose, como é que está o colesterol, como é que está a próstata no homem, como é que estão as mamas nas mulheres, isso faz parte de uma vivência natural e se recomenda que uma vez por ano se veja isso, especialmente a partir dos 40 anos de idade, não é? Então, cuide-se de uma forma geral, né? Atenta à saúde de uma forma geral. Por exemplo, mama. De repente você achar que não teve ninguém na família com câncer de mama, que você teve filhos, que você amamentou, que isso está te protegendo e que não precisa ir no médico, ou que se autoexamina e acha que não tem nada, isso pode ser um engodo. Porque, na verdade, o grande sucesso de qualquer tratamento, seja mama, seja próstata, é descobrir precocemente essas alterações. É muito importante saber se a sua pressão está alta no momento que ela está elevando e não depois que ela já estiver alta. Que a sua glicose está elevada, mas no momento que ela começa a acontecer e não depois que ela já causou alguns estragos, né? Então, essa prevenção é fundamental. Uma boa saúde, uma boa alimentação, paz de espírito, isso tudo em conjunto com as alterações paralelas que vão ocorrendo são fundamentais. E o médico é um instrumento que nós temos para poder esclarecer isso, né? Eu digo sempre que a mulher tem uma vantagem em relação ao homem, porque a mulher tem um ginecologista que a olha de uma forma mais integral. Vê pressão, examina a mama, faz o preventivo, palpa o abdômen, faz alguns questionamentos, pergunta, existe uma troca de informações. O homem já não tem esse clínico específico, né? Que pode direcioná-lo se ele tiver alguma alteração para algum tipo de especialidade, né? Então eu acho que a mulher nessa situação está um pouco em vantagem. Mas nós homens temos que nos cuidar, visando basicamente essas alterações que eu falei. Cuidar da próstata, cuidar da pressão, manter uma atividade física, uma alimentação saudável, né? Isso faz parte da receita de viver bem.